Isso também é adoração. E quando a sua comida passa a ser fazer a vontade de Deus, a sua mente começa a entrar em sintonia com a mente de Cristo. Ter adoração como estilo de vida gera uma mente sem pensamentos leprosos. O Senhor quer que nós tenhamos a mente de Cristo, uma mente sincronizada com os ensinos verdadeiros de Jesus na sua palavra. Uma mente sintonizada com a vontade de Deus. Abre lá em 1 Coríntios 2. Carta para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 2, 14 e 16. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Pois quem conheceu a mente do Senhor, versículo 16, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não tente entender as coisas de Deus como 2 mais 2 igual a 4. Porque a Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Se nós tentarmos colocar Deus na nossa caixinha da nossa mente tão limitada, nós não vamos entender. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas o Senhor quer que a nossa mente vá se tornando uma mente como a mente de Cristo. Uma mente que aprende a pensar como os pensamentos de Deus. Olha lá em Provérbios 12, 5. Provérbios capítulo 12, versículo 5. Olha o que diz. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso, engano. Existem 2 tipos de pensamento. O pensamento do justo e o pensamento do perverso. O que é o perverso? É aquele que não crê em Deus, é aquele que nega a Bíblia, é aquele que diz que Deus é uma balela e que a Bíblia é uma grande mentira. Porque perversidade não é só fazer o mal. Perversidade é negar o bem, que é o próprio Senhor. Deus é bom. Não tem como pensar os pensamentos de Deus. Não tem como ter a mente de Cristo sem ter uma vida de adoração, de entrega. Isaías 55. Isaías 55, de 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque é exatamente isso. Jesus vai voltar. E fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É tempo, agora é tempo de intimidade com Deus. Agora é o tempo de correr para a intimidade dele, antes que seja tarde. Então, diz aqui no versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Olha, os iníquos têm pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Deus é rico em perdoar. Porque, está falando o Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por que Lúcifer, que era um querubim, sinete da perfeição, responsável pelo louvor e adoração diante do trono de Deus, caiu e hoje é Satanás e ele é real? Porque ele quis ser mais que Deus. Aquele que nega que Deus é Deus e que a sua palavra é verdade, está querendo se posicionar acima de Deus. E todo aquele que quer se posicionar acima de Deus está fazendo a mesma coisa que Satanás fez. Então, voltando,
Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E esse aprendizado de conhecer os pensamentos de Deus vem de uma adoração que busca o coração de Deus, segue e obedece a Deus. Ter uma vida de adoração ao Senhor também é uma arma espiritual. Como aquele leproso. Ele chegou diante de Jesus e adorou. Ali, quando ele adorou, duas coisas aconteceram. Jesus viu nele um coração submisso e rendido, apto para ser curado. E ele mostrou diante do inferno que nem mesmo a lepra era capaz de detê-lo como adorador. Quando você adora ao Senhor, mesmo em meio ao vale de lágrimas e de dor, você está dizendo para o inferno, escuta aqui, eu posso estar chorando, com dor, sofrendo, mas eu vou adorar ao Senhor. Amém. É uma arma de guerra. Eu me lembro quando eu fui fazer a cirurgia da retirada do rim, a nefrectomia direita. Eu dei a mão para o cirurgião e toda a equipe médica. Falei, antes de vocês me anestesiarem, eu quero orar com vocês. Eu ali, na mesa de cirurgia, no centro cirúrgico, eu ia tirar um rim. Eu não ia tirar uma verruga. Eu ia tirar um órgão. Eu dei as mãos para o cirurgião e para toda a equipe médica e orei com eles. Eu não era nem casada. E eles ficaram impactados. Como pode? A menina vai tirar o rim, vai orar com a gente. E eu orei, cantei um cântico com ele. Falei, agora pode me anestesiar, porque agora eu vou passear com o Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. O meu corpo estava ali, mas o meu espírito não. Eu passeei com o Senhor, tanto que quando eu voltei da anestesia, eu voltei acariciando a Jesus, olhando para ele e cantando um cântico, não foi? Fazendo com a mão no ar e acariciando a Jesus, e eles ficaram, de onde ela está voltando? Isso é adorar em meio à dor. Nem mesmo tirar o rim me impediu de adorar ao Senhor. Ter uma vida de adoração é uma arma de guerra, amados, na batalha espiritual. E a maior batalha espiritual que existe é pela mente. A maior batalha espiritual que existe é pela mente. O inimigo não quer nem saber do seu corpo, se você está andando ou não, se você está enxergando ou não está nem aí. Ele quer roubar a tua mente, ele quer aprisionar a tua mente com as mentiras dele, com as mentiras de derrota, com a autoimagem negativa, com as mentiras de vitimação. É isso, ele quer prender a sua mente. Porque se ele prender a tua mente, ele coordena toda a tua vida. E ser um adorador é prevalecer na batalha espiritual pela mente. Porque a adoração tem o poder de destruir todas as mentiras, todos os sofismas das trevas na mente. Abre lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você não adianta discutir com o ímpio. A Bíblia diz que Deus vai usar os da nossa própria casa para se levantar contra nós. Os nossos maiores inimigos serão os da nossa própria casa, sabia disso? Deus vai usar pai, mãe, irmão, irmã. Agora eu estou começando a desfrutar de anos e anos de oração. Mas eu já sofri muita injúria, perseguição, muitas palavras ferinas por parte da minha família. Mas nunca deixei de amá-los e nunca deixei de orar por eles. E hoje eu estou começando a ver Deus alcançando. E eu hei de ver toda a minha família. Eu hei de ver Débora, Carlos, todos os meus sobrinhos, Guilherme, todos
servindo e amando ao Senhor, porque eu vou continuar orando. Mas não discuta com a sua família. Não adianta, porque as nossas armas não são carnais. Não podemos, com o nosso muito falar, com a nossa persuasão humana, convencer ninguém. Eu não discuto a Bíblia com ninguém, eu prego, porque pregar é diferente. Pregar é mostrar a Bíblia, é ler a Bíblia. E o poder está no poder da palavra, não na minha palavra. Eu apenas desenvolvo o texto bíblico, mas o texto bíblico está ali. Não fui eu, não foi ideia minha, não foi invenção minha, não é poder meu. Então toda altivez que se levanta contra Deus, mesmo que seja através de pessoas, elas são vencidas no joelho, na oração e no amor, e não na discussão. Se você discutir, o inimigo está nisso. Se você discutir, você não consegue ver Deus atuando, senão as trevas. Discussão é das trevas, a Bíblia diz: longe de vós toda contenda, toda discussão, toda gritaria, toda blasfêmia. Não adianta discutir. É amando e orando. Às vezes dá cócegas, eu sei, eu sinto isso até hoje. É humano, quando alguém fala uma injustiça e você tem vontade de rebater, mas agora eu fico assim: Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, me ajuda, e eu fico calada. Porque se eu responder, basta uma fagulha para botar uma floresta toda queimada.